Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes. Elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de silêncio, rezemos em nosso íntimo, pedindo o auxílio do Espírito Santo, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra da Escritura. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, muito cedo na igreja se desenvolveu um sentimento de que a Eucaristia precisava ser zelosamente celebrada, que ela não poderia ter o mesmo ambiente de uma refeição comum, essa dimensão tão importante, tão bonita, da convivialidade, do comer e beber juntos, do celebrar juntos, aquilo mesmo que Jesus fez, tomando na última ceia, a ceia pascal, era uma celebração da recordação da libertação da escravidão do Egito, mas era uma confraternização também, comer pão, cordeiro, tomar vinho. Mas muito cedo na igreja se percebeu que precisava educar a sensibilidade dos que participam da Assembleia Eucarística. A gente imagina, Paulo morreu muito cedo, 64, e Paulo
escreveu exortações severas de comportamento de gente que vinha para a ceia, para a celebração no domingo, e que tinha comportamento que não era compatível com a natureza da celebração. Gente que vinha e quando dizia, vamos tomar a ceia, o povo atacava a mesa escolhendo as comidas mais gostosas da ceia. E Paulo faz umas correções assim bem duras, dizendo que quem come a ceia do Senhor indignamente, come a própria condenação. Então precisa de postura para tomar a ceia. Isso a gente vê também, essa postura, esse comportamento civilizado, polido, harmonioso no modo com que Jesus prefigura a Eucaristia no meio de uma multidão absolutamente desordenada. Jesus cria uma ordem. Vamos lá, no Evangelho? Tome, número 10. Lucas, capítulo 9, versos 11 e 17. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. Falava-lhes sobre o reino de Deus e curava os que precisavam. Esse é o ambiente que prepara a ceia. A fala, a palavra e a cura. A multiplicação dos pães e dos peixes acontece como consequência do escutar a palavra do reino e do ser curado. A Eucaristia é chamada, na sua identidade, no Catecismo da Igreja, na sequência dos sacramentos, é chamada de sacramento da iniciação, como junto com o sacramento do batismo. Porque a Eucaristia é um sacramento que está a serviço de sustentar o cristão na graça batismal. Se você dissociar a Eucaristia da graça batismal, perde completamente o sentido da Eucaristia. Se você não levar em conta que, vindo para tomar a Eucaristia, você é alguém que vem da fonte das águas do batismo, portanto, da fonte da cura do pecado. Hoje em dia nós transformamos a Eucaristia quase que numa prática supersticiosa. Ir lá receber a hóstia para ganhar benefícios, para ganhar créditos. Quem de nós participa da primeira parte da missa? A primeira parte da missa é exatamente Jesus nos falando do reino e nos curando, para depois vir para a missa. Está acontecendo na celebração o que a gente está vendo no texto. A cura e a ceia que vai ser repartida agora é já a marca de que o reino de Deus chegou. Jesus falava, acolhia as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus. E a cura e a partilha, a comunhão, a multiplicação de pães e peixes concretiza, carimba, dizendo, pronto, o reino começou, o reino chegou. Vamos lá? A tarde vinha chegando, sugere o quê?
Sugere que a liturgia da palavra era demorada. Sugere que havia um esmero de tempo na escuta de Jesus. Sugere que o ensino de Jesus ocupava tempo. Não tinha ninguém estressado olhando para o relógio, querendo sair correndo, comer logo para ir embora, não. A tarde vinha chegando. Os discípulos se impacientam, igual muita gente vai à missa hoje impaciente, e olha o que os discípulos fazem. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Brada, despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. esse é o tipo de gente da igreja que está sempre na igreja, que está sempre com Jesus, mas está sempre querendo mandar em Jesus, sempre achando que tem que dar comando para Jesus. Aquele tipo de gente que está na igreja e só vê problema. Jesus está acolhendo a multidão, falando sobre o reino e curando, e eles dizem: termina isso aí, libera esse povo, resume essa palestra aí, Jesus, manda esse povo embora, cada um comprar seu lanche, ir nos campos pegar resto das lavouras que tem, que sobram, arrumar lugar para dormir, libera. É o tipo de gente que está na igreja e só vê problema e acha que o papel da igreja é ficar livre do problema e não resolver o problema. A sensibilidade dos apóstolos ainda é uma sensibilidade que não acolheu a pregação e o ensino de Jesus sobre o reino. Eles pensam naquela linha da primeira leitura e do Salmo. Eles pensam que a fé é um embate contra inimigos. É um embate que a gente vai vencer e ficar livre dos inimigos. Tanto na expressão da primeira leitura quanto do Salmo, enquanto ouvia, eu pensava, essa teologia do Antigo Testamento dos inimigos, não é? Deus que elimina os inimigos, Melquisedeque e Abrão que pagam o dízimo porque Deus eliminou e matou uma multidão de gente na guerra. Eu pensava, olha a diferença da forma de tratar os inimigos no Antigo Testamento para a forma de Jesus tratar os inimigos. No Antigo Testamento Deus te abençoa e você elimina o outro. No Novo Testamento, Deus te abençoa, derramando o seu sangue para eliminar o mais perigoso inimigo seu, que não é seu vizinho, não é o seu colega de trabalho, não é o da nação vizinha, não é o do partido ou da ideologia que você não gosta. Seu pior inimigo é aquele que te habita, os pecados que te preenchem o coração, a alma. Esse é o inimigo perigoso. Os discípulos vão tentar ensinar Jesus a resolver problema. E Jesus, vamos lá? Mas, versículo 13, mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. O Dom João Justino pediu que essa celebração de hoje, em todas as paróquias, fosse movida por algum gesto, algum sinal que apontava a nossa aproximação do mistério da Eucaristia com a realidade do sofrimento de quem passa algum tipo de privação, como no caso os alimentos que vocês trouxeram.
Alguns ficam profundamente chateados se a gente vem aqui e fala os dados do que corre nas notícias, que há 2 semanas as estatísticas de que passam de 33 milhões de pessoas passando fome. Eu cito isso aqui, depois alguém me dá a bronca dizendo, 33 milhões, o que é 33? Quem sabe isso? Mas qual site, qual blog, qual notícia que você está vendo? Esses canais que você vê aí, cuidado com isso, porque é de direita, é de esquerda, é inimigo desse ou daquele partido. Eu falo, olha, vai estudar. A minha função minha função é pregar a palavra de Deus. Se é 33 ou 16 ou 1, o problema é o mesmo. Alguém está passando fome. O problema é o mesmo. Qual é a fonte que eu estou usando? A do Evangelho para pregar. Agora você use a fonte da sua ciência para ajudar a resolver o problema. A minha é do Evangelho. Qual canal de notícia, qual site de notícia, qual grupo jornalístico se lê as notícias, a gente pode relevar. O que nós não podemos relevar é a palavra de Deus e a realidade de sofrimento. Isso a gente não pode relevar. São 2 termômetros decisivos, a palavra e a realidade de sofrimento. Os números não são tão importantes quanto resolver o problema. Dai-lhes vós mesmos de comer. São 33 milhões, ou 16, ou 15, ou 10. Resolva! Amém? Resolvamos! Resolvamos! Não há possibilidade da gente seguir tranquilo com Jesus. Não há possibilidade da gente expor Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia aqui, ou na capelinha bonita ali, e ficar adorando Jesus, em transe, feliz adorando Jesus, e nem aí para os problemas do mundo. Não há possibilidade. Porque adorar Jesus é um culto intrinsecamente forte, que adoração a Jesus te põe necessariamente inclinado para o sofrimento do irmão. Necessariamente. Quem se inclina em adoração a Jesus tem que naturalmente se inclinar na direção de quem passa qualquer tipo de privação e de sofrimento. Combinado? Eu já repeti muitas vezes, para não ficar no chavão ideológico, que o Papa Francisco resolveu um gargalo. O Papa Francisco, para aqueles que falavam em pobre, 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 e o povo não gostava, porque dizia que isso era discurso de esquerda, o Papa Francisco falou, não, tem os pobres também, que são aqueles que estão nas periferias existenciais. Quem são esses? Pobres aqui não é só quem não tem pão, como essa multidão, e não tem onde dormir. Para o Papa Francisco, pobre é aquele que tem a privação de alimento ou de abrigo para dormir, mas o Papa Francisco resolveu um problema que há muito tempo a teologia debatia. O Papa Francisco diz que tem aqueles que estão nas periferias existenciais, que estão aqui numa casa de pedaço de terreno mais caro do mundo no setor sul, no setor marista, um dos pedaços mais caros do Brasil, mas que está na solidão, está num vazio profundo de Deus, que está com depressão, que está isolado de todo mundo, está numa periferia existencial. O Santo Padre, o Papa Francisco, ampliou a compreensão nossa. Portanto, onde houver uma pessoa precisando de nós,
façamo-nos inclinados a ir ao encontro para ajudá-las. Seja para levar a urgência de um alimento, seja para levar a urgência de um ouvido para escutar, de uma palavra de conforto. Amém? Então vamos. Pronto. Quando Jesus diz, dai-lhes vós mesmos de comer, os discípulos não se abatem dizendo, Senhor, eu não sou digno de dar palpite ao Senhor. Diz-nos como nós devemos encaminhar para enfrentar o problema. Os discípulos continuam naquela gimura. Sabe aquele tipo de gente que só vê problema? Vamos ver? Eles responderam, só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. só vê problema. Tem gente assim em nossas casas? Tem? Tem gente assim na igreja? Na sociedade? Só vê problema. Falando com Jesus, o Senhor de tudo, mas falando com Jesus, só dá conta de apresentar problema. Poderia inclinar-se e dizer, Senhor, como Pedro fala mais tarde, não é? Só tu tens palavras de vida, diz para a gente, comanda, nós vamos obedecer. Senhor, nós não estamos enxergando solução não, mas o Senhor é o mestre, fala que a gente vai obedecer, o absurdo que o Senhor falar. E Jesus, eles apresentam uma miséria, só temos aqui. Quantos de nós rezamos assim? Quantos de nós apresentamos a Deus em nossa oração, assim, desprezando o que a gente tem? Só temos aqui, Senhor. Um desprezo, uma depreciação. Na reza dos simples e dos pobres, se diz, o pouco com Deus, o muito sem Deus. Vamos lá? Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Leiam comigo. Leiam. Mas Jesus disse aos discípulos, mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Decoro, harmonia, organização. Olha, vocês sabem diagnosticar o problema, mas vocês têm que aprender a organizar o povo. É papel da igreja apresentar ao mundo pistas e sugestões de como organizar o povo para a superação dos problemas. A igreja tem sim direito e responsabilidade sobre isso. Jesus diz, vamos organizar o povo? Separa grupos de 50. Vamos levantar as situações. Aí é a raiva que o povo tem quando a igreja cita as estatísticas e as pesquisas. Mas a igreja está lendo em qual site, em qual blog. Jesus também usava de ferramentas do seu tempo. Manda sentar em grupos de 50, vamos organizar, vamos fazer um trem decente. Vocês mais velhos comigo talvez se lembrem dos comícios que tinha antigamente, daquela coisa mais absurda que eram os grandes, poderosos, que matava 15 boi e punha aquele churrasco e soltava e o povo vinha igual, não é? Bicho atacando a mesa. Jesus diz, decoro, senta, vamos fazer o trem com beleza, com elegância, com harmonia. Vamos lá? Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Vamos? Versículo 16. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes. Espere lá. O que era só foi parar na mão de Jesus.
o que não dava para matar a fome de 5.000 foi parar nas mãos de Jesus. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus toma. Você tem coragem de colocar suas migalhas? Não estou falando de migalhas somente materiais, não. Você tem coragem de colocar o só que você tem nas mãos de Jesus? Ou só um pouquinho de paciência, só um pouquinho de força para aguentar esse marido, esse filho, essa esposa? Você tem coragem de pegar o só que você tem e pôr na mão de Jesus? Tem coragem de dizer: eu não estou dando conta de resolver o problema com isso que eu tenho, eu ponho na mão do Senhor para que o Senhor conceda-me a graça de resolver. O Senhor me deu, o problema é maior do que o que eu tenho à mão, mas o Senhor tem condições de fazer isso dar, está nas suas mãos. Você cultiva uma fé assim, uma fé de quem põe na mão do Senhor a migalha de cada dia. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olha os gestos, vamos ler? Elevou os olhos para o céu. Crianças, preste atenção nos gestos de Jesus. Pegue lá, crianças. Olha o que Jesus faz com o pouco. Vê se vocês fazem isso ao redor da mesa, no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, na refeição à noite com o papai e a mamãe. Vê se vocês fazem isso em casa. Tomou o alimento, elevou os olhos para os céus, abençoou-os. Leia. Partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Deve ter sido constrangedor para os discípulos, né? De certa forma até humilhante, né? Para quem agora mesmo estava depreciando, debochando, dizendo só temos, aí Jesus abençoa e diz: reparte. Você imagina a vergonha? Imagina a cena, o constrangimento. Eles saindo assim com 5 pães e 2 peixes, ainda repartido na mão de 12. Você imagina a cena. E, versículo 17. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Aqueles que apresentaram a Jesus a miséria, o problema e a solução, manda esse povo embora, despede, só temos, tiveram que atravessar humilhados, depois de levar para todo mundo e comer, atravessar humilhados. Você pode imaginar 12, na frente de todo mundo com um balaião no ombro, carregando 12 cestos. Você imagina a vergonha desses homens. Imagina a vergonha nossa, quando a gente quer pôr nas mãos de Deus a solução que a gente acha que Deus é que tem que fazer. Quando a gente só sabe reclamar e resmungar o pouco que tem, e não sabe colocar o que tem na mão dele. Imagine. Hoje, irmã e irmão, também nós que trouxemos algum alimento para repartir com os pobres, podemos sair daqui com 12 cestos. Trouxemos um pouquinho e vamos levar bem mais do que trouxemos. Amém? Né? Trouxemos um pouquinho e vamos levar bem mais do que aquilo que trouxemos. Porque em Cristo é assim. Se nós olharmos para as despensas e para os armazéns do mundo, nós saberemos que tem gente passando fome no mundo
porque não tem liderança política, econômica, social, cultural e religiosa com a capacidade de dizer: faça sentar, organize e leve. Peçamos ao Senhor a graça de que a gente alcance esse nível de organização da igreja e do mundo para superar tudo aquilo que faz numerosas multidões também hoje sofrerem. Mas também não deixemos de adorar e agradecer a Jesus por tudo que dele recebemos. No silêncio, faça a sua oração, põe nas mãos de Jesus, como os discípulos colocaram 5 pães e 2 peixes, põe nas mãos de Jesus sua vida, seu trabalho, as preocupações suas e confie no Senhor. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir